Meus amigos, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Evangeliza Agora Brasil. Hoje nós iremos gravar um vídeo bastante curto, bem simples, bem objetivo, não muito alongado, tá bom? Peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal Evangeliza Agora Brasil, vá lá no sininho das nossas notificações, aperta o sininho lá e já seja inscrito em nosso canal e manda seu like. E você que já é inscrito em nosso canal Evangeliza Agora Brasil e que gosta dos nossos conteúdos, gosta das nossas mensagens, peço a você, por favor, que compartilhe nos grupos do WhatsApp da sua igreja local e faça com que esses conteúdos, essa mensagem, esse vídeo vá bem adiante, chegue para bastante pessoas, tá bom? Eu serei agradecido a você. Eu sou o evangelista Jailson Jussier e hoje nós iremos ministrar a palavra do Senhor no livro de Reis. Reis capítulo 17. Reis faz parte dos livros históricos do cânon sagrado da Bíblia Sagrada. Primeiro Reis, tem primeiro Reis e segundo Reis. Primeiro Reis, 3 versículos nós vamos ler. Diz assim, 1 Reis capítulo 17. Então Elias, o tisbita, quer dizer, da cidade de Tisbe, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Verso 3. Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te. Quero aqui destacar essa palavra, esconde-te. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Essa palavra Querite é onde a gente vai trabalhar um pouco. Vamos usar essa palavra Querite. Destaca essa palavra Querite, que está diante do Jordão. Verso 5. Diz assim: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, graças a Deus. Queridos, amados, nós vamos ministrar hoje, essa palavra será subordinada ao tema: você está no Querite de Deus. Irmãos, queridos obreiras do Senhor, que faz a seara do mestre, Elias foi conhecido como o leão dos profetas. Foi um homem usado, instrumentalizado nas mãos de Deus de uma forma extraordinária. Elias foi o profeta que orou e orou para que Deus mandasse fogo, e Deus mandou fogo do céu. É um personagem fora do comum. A vida de Elias é uma vida de muito mistério, até porque os judeus davam ênfase à genealogia. O judeu sempre enfatizou esse lado da genealogia. É muito importante, era para o judeu estar na genealogia. Elias vai aparecer, então, se ele vai aparecer, há uma aparição. A primeira coisa aqui é uma aparição do profeta num cenário caótico de muita crise política, crise econômica, crise social, crise moral, crise espiritual. O cenário estava um caos na época que houve essa aparição de Elias. Há uma aparição aqui de Elias nesse cenário, e nessa época ele era contemporâneo do rei Acabe. Aliás, o rei Acabe também era contemporâneo do profeta Elias. Um tempo muito difícil, de muita fome que estava acontecendo devido à idolatria. Israel tinha deixado Deus para adorar deuses pagãos, como o deus Baal e o deus Astarote. Mas eu quero aqui abrir um parênteses, apesar de que eu vou falar das 3 marcas de Elias, e eu vou falar sobre, trazer uma aplicabilidade sobre o Querite. Mas eu quero aqui abrir um parênteses para falar da vida de oração de Elias. Tiago vai dizer: ele orou para que não chovesse, e não choveu.
E ele orou a segunda vez e orou para que mandasse chuva, e Deus mandou chuva. Então até Tiago conhecia a biografia do profeta Elias. Elias era um homem que não tinha outro tempo senão oração, orar. A vida de Elias era orar. Elias morava em Tisbe. Tisbe, os estudiosos tentam, já muitos analisam, buscam onde é este lugar misterioso que fazia parte do distrito de Gileade. Gileade era um lugar montanhoso, de muitas rochas, de muitos rochedos. Então há um mistério aqui na vida de Elias. Primeira coisa é porque não aparece a sua genealogia. Segundo, Tisbe é um lugar que muitos biblicistas tentam estudar para saber onde é esse lugar, um lugar misterioso, mas esse lugar fazia parte de Gileade, do distrito de Gileade. Então Elias era um homem muito misterioso, mas os moradores de Gileade, de Tisbe, via um homem que não talvez cuidasse da sua aparência, da sua imagem, porque Elias era um profeta estranho, com a barba grande, com um cajado, com as vestimentas de pele de camelo. Então Elias só vivia nas cavernas, nas covas, nos montes. Elias ia e voltava, e o povo, creio que de Tisbe, achava ele muito estranho, a sua aparência, a sua imagem, mas a vida de Elias era uma vida de oração. Talvez eu estou falando da vida de oração, não estou dizendo que você não cuide da sua imagem, do seu físico, do seu porte físico, não estou dizendo que você não cuide da sua aparência. Elias não tinha tempo para muita aparência, para cuidar da sua imagem. A vida de Elias era estar no Monte Carmelo, era estar nas covas, era estar nos desertos orando. A vida de Elias é um modelo para nós, para nossa geração odierna. A vida de Elias era orar, era só oração, não tinha outra coisa. Então aqui nós vamos aprender a cultura do profeta, a cultura de oração. Talvez Elias não tinha uma cultura acadêmica, apesar de que conhecia o Deus de Israel, conhecia o Deus de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Elias não tinha uma cultura acadêmica, mas uma vida de oração. Elias, ele era um homem que ele pingava muita oração. Pense no homem para pingar muita oração, era Elias. Então deixo aqui, abro parênteses, para falar da vida de oração de Elias. Ele não tinha tempo para nada. A vida de Elias era de orar. Então os moradores de Gileade achavam ele uma pessoa estranha, mas Elias não estava nem aí. Elias só queria o compromisso. A sua consagração era fora do comum, era extraordinária. A vida de oração, a prática da vida de oração, de consagração do profeta era de uma forma extraordinária. Então ele é exemplo para nós dessa geração moderna. Diz o texto, eu gosto muito das minúcias. Ele era um dos moradores de Gileade. Sendo ele morador de Gileade, ele fazia parte de uma sociedade. Uma observação aqui nessa minúcia. Sendo ele morador, fazia parte dos moradores de Gileade. Então Elias habitava, convivia, dentro de uma sociedade. E aqui é uma coisa que o Espírito Santo ministrou. Profeta de Deus, ele habita também no meio da sociedade. Ele não fica enclausulado,
ele não retrocede, ele não se esconde. Profeta de Deus, aqui é para você que é profeta de Deus, ou profetiza, ou mulher profeta de Deus. Deus está dizendo para você que você é um profeta no meio de uma sociedade, no meio dos moradores de Mossoró, dos moradores de Santa Catarina, dos moradores de Apodi, dos moradores de Areia Branca, dos moradores de Tibau, dos moradores de Fortaleza, dos moradores de Sobral, dos moradores de Camboriú, dos moradores de Rio de Janeiro, dos moradores de São Paulo. Você é um profeta que está fazendo parte, de uma sociedade. Você é um dos moradores, então você faz parte, você está incluso. Então Deus incluiu você como os moradores de uma sociedade. Então o profeta está incluso no meio de uma sociedade. Deixa aí essa observação. Querido, então Elias, eu vou falar das 3 marcas de Elias para depois falar sobre o querite. Eu vou falar das 3 marcas de Elias. Primeiro, a marca do ministério profético. Você vai ver que ele vai dizer assim, ele solta uma profecia. Quando ele solta uma profecia, aqui vai falar do seu marco, vai marcar, o seu ministério profético. E diz assim, vive o Senhor, Deus de Israel. Ele vai pronunciar Deus de Israel. O Deus de Israel era o Deus único, ou seja, monoteísta. Elias estava professando um único Deus, que era o Deus de Israel. Então aqui vai ser a primeira marca, a marca do ministério profético. Ele vai lançar uma profecia e vai, no meio dessa profecia, ele vai dizer, vive o Senhor, Deus de Israel. Então, a primeira marca aqui é a marca do ministério profético. Ele vai lançar uma profecia, ele vai trazer uma palavra profética para cá. Segunda marca, a marca da comunhão. Irmão, Elias tinha uma comunhão extraordinária, tremenda, sobrenatural. Ele vai dizer, perante a cuja face estou, olha a comunhão de Elias. Eu vou traduzir para você, vou traduzir isso aqui para você. Perante a cuja face estou. Elias estava dizendo, estou face a face, teto a teto com Deus, teto a teto, face a face, cara a cara. Será que não era comunhão profunda? Então é a marca da comunhão. Outro diz assim, perante a cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A marca da autoridade. Essas 3 marcas aqui, a marca do ministério profético, a marca da comunhão e a marca da autoridade. Eu quero profetizar aqui, uma autoridade espiritual invadirá o cenário do seu ministério, seja de cantor, de profeta, de pregador, de pregadora, de missionário. Eu ministro na sua vida uma autoridade espiritual nova. Está chegando uma autoridade espiritual nova que vai marcar as suas pregações. Quando você estiver pregando, estiver louvando, haverá uma autoridade espiritual. Eu estou profetizando uma autoridade nova na sua vida. Tá bom? Então essas 3 marcas. Mas vamos falar querite. E é interessante aqui, meus irmãos, uma observação aqui. Às vezes Deus nos coloca em certos perigos iminentes. Por quê? Porque fazer a obra de Deus não é fácil. Você vai ver que Elias lança uma palavra da sua boca, e essa palavra, quando ele solta na obra, vai lhe causar um perigo. Às vezes Deus coloca coisa na sua mão, coloca uma ferramenta na sua vida, e a ferramenta é a boca. Dessa boca que você vai soltar, às vezes quando você soltar algumas coisas da sua vida que Deus te mandar, você às vezes vai correr perigo. Por quê? Porque quando ele solta essa profecia, Elias vai correr um perigo, porque Acabe vai lhe matar. Então eu quero aqui trazer essa aplicação. Às vezes você vai soltar a palavra que Deus vai lhe mandar, e essa palavra vai fazer com que
você possa correr perigo. A obra de Deus é assim, porque você está sobre um sistema, você está confrontando o sistema. Aquela palavra que Elias soltou foi para confrontar um sistema. E às vezes confrontar através de uma palavra solta da nossa boca, confrontar um sistema vai nos levar a correr grandes e riscos, perigos de vida. Mas não se preocupe não. Na obra de Deus é assim. Você pode até correr certos riscos de vida. Mas uma coisa que eu aprendi aqui. Vai aparecer quando Deus diz assim, esconde-te. E eu quero profetizar aqui, né, nesse dia. Deus, quando você fazer uma missão que Deus te mandar e soltar uma palavra da sua boca na obra de Deus, e essa palavra que você soltar, você poder correr um certo risco da sua vida, não se preocupe. Deus vai esconder você de Acabe. Acabe representa o diabo. E eu quero profetizar aqui que Deus está escondendo você de Acabe. Irmão, nem Acabe, nem as nações encontrou o profeta Elias. Deus, quando esconde, nem Acabe consegue enxergar. Eu vou dizer de novo. Quando Deus esconder você, nem Acabe, nem o diabo, nem o inferno vai conseguir enxergar você. Você vai ficar como se fosse invisível. Segunda coisa aqui é a palavra sustenta. Eu ordenei aos corvos que ali te sustenta. A palavra esconder e sustenta vai fazer parte da vida e do ministério de Elias. Então Deus é o Deus que sustenta, é o Deus que providencia, é o Deus da provisão. O Deus que te chamou, o Deus que separou você, é o Deus que vai dar sustentação, vai dar a você a sustentabilidade. Tá bom? Deus vai te sustentar. Você, sua família, seu ministério. Não se preocupe. Vá dormir em paz. Deus vai sustentar você. A palavra querite significa Deus manda, aliás, diz, Deus manda Elias ficar junto ao ribeiro. Vai para o Oriente. Irmão, queridos, aqui uma coisa tremenda. Quando Deus manda você para um lugar, Ele dá até os detalhes do lugar onde você vai ter que ir. O que é que eu vou aprender aqui? Deus manda ele ir para o Oriente. Tem pessoas que Deus manda ir para o Oriente e ele vai para o Ocidente. Não, Deus disse assim, vá para o Oriente. Eu não sei em que Oriente Deus vai colocar você, mas eu quero profetizar. Nesse detalhe aqui, Deus sabe, Deus dá esses detalhes aqui para nós, né? Então, a Bíblia diz que Ele manda ele ir para o Oriente. Então, eu quero aqui pegar essa palavra Oriente e lançar como profético para você. Vai ser profético. Deus vai levar você para o novo Oriente. Eu vou repetir de novo. Deus vai mostrar para você, vai revelar para você um novo Oriente e vai levar você para o Oriente. Tá bom? Esse detalhe aqui, vá Elias para o Oriente, e ele foi. E o texto diz que você vai ficar junto do Querite. Não é no Querite, junto do Querite. Querite, irmãos, é a escola de Deus. Querite é o ensino de aprendizado. A palavra Querite significa aquele que corta. Querite significa colocar do tamanho certo. Quando Deus, e Querite também significa separação. Quando Deus enviou Elias para o Querite, Deus estava dizendo, eu estou separando você. Há uma separação. Quando Deus nos leva para o Querite, é um lugar de separar. Deus quer que você se separe para Ele. Seja o seu ministério de louvor, da adoração, da pregação, de pastor. Você tem um ministério
evangelístico, de profeta. Deus, quando leva você para o querido, é para você se separar. É um tempo de separação entre você e Deus. Deus está separando você para Ele. Então, querido, é um lugar de separação. Deus está te separando para um tempo específico. Deus está separando você para um tempo específico. Quando Deus leva o profeta Elias para o querido, Deus estava dizendo: eu vou colocar, Elias, você da minha forma. Não, eu vou falar de novo. Vou colocar você da minha forma. Não é forma não, da minha forma. Não é você que vai fazer, não é o seu querer. Você vai ficar do jeito que eu quero. Eu vou cortar você. Tem coisas aqui, a palavra cortar, e aqui eu vou aplicar para o sentido da nossa vida aqui na terra. Tem coisa da sua vida, da minha vida, que Deus vai precisar cortar. Tá bem? Então, querido, significa colocar do tamanho de Deus. Quando Deus leva Elias, o profeta, para o querido, Deus estava dizendo assim: você vai ficar da forma que eu quero, da medida que eu quero, do tamanho que eu quero. Você está na minha escola de discipulado. Então é um ensino de aprendizagem. Deus não lhe abandonou. Deus está colocando para que você seja da medida dele. Às vezes as nossas rebeldia, nossas teimas, somos muito teimosos. Aí Deus está preparando você para deixar ele do tamanho que ele quer, tá bom? Então, querido, referindo-se a um corte, uma separação, a um lugar de poda. E aqui o querido também é um lugar de poda. Você está na poda de Deus. Você já viu um homem podar uma árvore? Você já viu na sua rua como se poda uma árvore? Eu já vi uma árvore sendo podada por aqueles homens que vêm, faz aquele trabalho de podar uma árvore. A árvore fica a coisa mais linda. Você já viu uma árvore cheia e depois uma árvore toda podada? Deus vai deixar você do mesmo jeito de uma árvore podada. Deus está te podando. Você está na poda de Deus. O querido é a poda de Deus. Fica aí essa parte da poda de Deus. É um lugar da poda de Deus, onde Deus ensinara o profeta Elias a maneira e forma que ele queria que ele ficasse. O nome também refere-se a um tempo e um lugar. Querite, vou aqui explicar bem direito para você entender. Querite significa um lugar e um tempo. Duas coisas, duas vertentes. Querite é um lugar e um tempo de Deus na sua vida. Querite é um lugar e um tempo de Deus na sua vida. É um lugar e um tempo e um lugar de corte, quer dizer, é um lugar onde um tempo de Deus vai de corte. Tem muitos cortes na sua vida. Irmão, tem muitas coisas que Deus precisa fazer cortes. Mau hábitos, omissões, coisas erradas, que nós, falhas nossas, fracassos nossos, coisas que não agrada a Deus. Deus vai precisar fazer um corte, tá bom? Então esse lugar é um lugar de corte, onde Deus poda as pessoas para que cresçam mais forte. Essa poda, esse lugar, ou esse tempo, esse querido é para quê? Para você. Deus está tornando você um homem mais forte, uma mulher mais forte e mais frutífera. Aí Deus vai fazer uma coisa, eliminando o que não é necessário, para que as pessoas se tornem mais, para que você e eu se tornem mais na medida certa de Deus. Eu vou terminar agora. Para que eu e você se torne na medida que Deus quer. Amém? Então receba essa palavra. É bem simples, objetiva, tá bom? Compartilha aí este vídeo. Você está no querite de Deus.